Oi, meus amores, que bom encontrar mais uma vez com vocês. Nós, na nossa última conversa, falamos um pouco sobre espírito e matéria e mencionamos que esses dois elementos juntos são os elementos básicos que constituem todo o universo. Mas no nosso caso aqui, espírito e matéria são coisas diferentes, que não tem como elas se ligarem. É como se fosse quase que a ideia do ar que não consegue interferir diretamente naquilo que é rígido, que é palpável do lado de cá. Como então que o espírito faz para conseguir manipular, para conseguir mexer? Se o espírito é um princípio inteligente e se a matéria ela tem um peso, tem uma estrutura, é um elemento de outra forma, como que eu, espírito, consigo atuar nesse corpo que está aqui junto comigo? Aí, Allan Kardec inventou um nome. E ele é muito bom para trabalhar com nomes, porque ele fala que coisas novas precisam de nomes novos para não criar confusão na cabeça das pessoas. Quando ele separou espírito e alma, ele fez exatamente com essa intenção. Ele vai colocar na introdução do Livro dos Espíritos e vai explicar que alma seria o espírito encarnado, para a gente conseguir se situar melhor e entender melhor aquilo que ele está trazendo. Ao passo que espírito somos nós em qualquer tipo de condição. Da mesma forma, como é que a gente vai entender isso aqui? É necessário que tenha alguma ligação. E ele propõe o uso de um termo que ele vai pegar emprestado da ciência, mas ele propõe a palavra perispírito, que seria aquilo que envolve o espírito para fazer a ligação com esse corpo. Existem algumas figuras que as pessoas usam para ajudar a gente a entender o que seria isso. E se formos fazer assim uma comparação mais grosseira, o que eles vão apresentar para a gente é o seguinte: imagina uma caneta, dessa caneta esferográfica que a gente tem dentro de casa. O espírito seria como se fosse a tinta. A tinta não tem forma específica. Se eu tirar daquele canudo central que está concentrando ela, que está ajudando ela a permanecer dentro daquele espaço, ela vai se espalhar, ela não tem forma. O espírito é assim, o espírito não tem uma forma clara. Em comparação, aquele tubinho que fica lá para dentro segurando a tinta, eles falam que poderia ser comparável ao perispírito, que seria esse corpo espiritual, que em algumas religiões eles vão chamar de corpo astral. A gente vai perceber vários nomes diferentes, mas a ideia é a mesma. Mas Kardec coloca perispírito para se referir àquilo que ele estava querendo explicar. A parte mais grosseira da caneta, que é essa parte mais dura que fica em volta, esse seria o meu corpo físico. Então, eu, Rogéria, sou um espírito, tenho um perispírito e tenho um corpo físico. Rogéria, como é que é formado esse perispírito? Por incrível que pareça, ele é formado de matéria, mas de uma matéria como se fosse sublimada, é como se fosse uma matéria muito menos densa. E essa matéria é formada pelos elementos químicos que existem no planeta em que eu estou. Espera aí. Se é formado pelos elementos químicos do planeta em que eu estou, isso significa que se eu estiver em outro planeta, a formação desse perispírito vai ser diferente? Exatamente isso. Cada espírito, quando nasce em um determinado planeta, quando reencarna num determinado planeta, agrega, é como se ele estivesse atraindo os elementos químicos daquele planeta para formarem o seu corpo espiritual. E esse corpo espiritual é o que vai servir de molde, de modelo para o tipo de corpo que eu vou ter sempre na encarnação seguinte. Então o que acontece é o seguinte: eu, Rogéria, nessa encarnação estou dessa forma. Quando eu morrer, quando eu desencarnar, provavelmente eu vou me apresentar no mundo espiritual com essa forma aqui. Então, quem me conheceu nessa vida vai me encontrar no mundo espiritual e vai me reconhecer, porque eu vou estar apresentando as características físicas desta existência. Quando eu for nascer de novo, os espíritos responsáveis por essa minha nova reencarnação vão
fornecer uma espécie de tratamento, onde vai ser trabalhado em mim as formas necessárias para o meu aprendizado nesta outra vida. Então vamos supor, eu sou grande, mas vamos imaginar que para eu aprender a ser um pouquinho diferente, na próxima encarnação seja necessário que eu venha bem baixinha. Isso já vai ser preparado no meu perispírito, como se fosse um molde de uma casa nova que está sendo construída. E esse perispírito vai reunir os elementos que são necessários para formar esse novo corpo físico que eu tenho. Rogéria, a gente sempre então fica no mundo espiritual com o formato da nossa última encarnação? Não. O que movimenta essa matéria do corpo espiritual é o meu pensamento, que é uma exteriorização direta de mim enquanto espírito. E exatamente como é o pensamento que manipula, que move, que forma as coisas que estão à minha volta, eu posso escolher aparecer no mundo espiritual com o formato que eu tive numa vida que foi muito especial para mim. Vamos supor, e eu não acredito nessa possibilidade, mas vamos supor que em uma encarnação, há uns 2000 anos atrás, eu tive a oportunidade de ver Jesus. E essa encarnação tenha sido tão importante para mim, mesmo que eu tenha feito muita coisa errada depois, mas essa encarnação foi tão importante para mim que eu gostaria, como uma forma de homenagear Jesus, de lembrar sempre daquilo e de me mostrar e de aparecer como se eu estivesse com aquela forma. Se eu for um espírito educado o suficiente para lidar com essas questões mais profundas da formação, dessa conformação mental, de dar forma às coisas, eu posso trabalhar o meu perispírito para que ele se apresente da forma que ele tinha lá há 2000 anos atrás. Parece confuso? Mas não é não. É só imaginar que eu vou atrair os elementos do planeta em que eu me encontro para formar o meu perispírito, e esse perispírito vai ser utilizado para dar forma ao novo corpo físico que eu vou precisar ter durante uma reencarnação. Tem muitas outras coisas que a gente precisa conversar ainda sobre o perispírito, mas por hoje a gente fica aqui. Um beijo imenso para vocês e até breve.